Oi, gente, bem-vindo ao segundo episódio do podcast da Faculdade DE, Papo com Especialistas. E para falar sobre um assunto que a gente já usou ou vai usar em algum momento da nossa vida, a gente vai falar sobre saúde pública, SUS e comunicação em saúde. E para conversar comigo nesse episódio de hoje, eu tenho o prazer e a honra de receber Henrique Almeida, que ele é enfermeiro sanitarista. Vou colar aqui, coordenador de comunicação e articulação do cuidado e atenção primária do Governo do Estado de Pernambuco e coordenador do curso de saúde coletiva aqui da Faculdade DE. Obrigada, Henrique, por participar. Mas temos uma outra convidada que eu tenho muita honra de receber, Joélia Azevedo, que é superintendente de comunicação em saúde da Secretaria do Estado de Pernambuco, jornalista e especialista em comunicação política. Obrigada, gente, bem-vindas. Obrigada, Natália. É um prazer enorme, uma honra estar participando aqui. Obrigada a você, obrigada à Faculdade IDE. E vamos lá para esse bate-papo. É um prazer duplo, né? Primeiro, por estar representando aqui os profissionais do SUS, né? Os profissionais que atuam no SUS, seja na gestão ou nos serviços, e também falar um pouco, trazer, né? E representar a pós-graduação de saúde coletiva aqui da instituição. Obrigada, gente. Isso é um prazer. Eu já vou começar dizendo que se eu estou com alguns dados aqui, vocês me corrijam se meus dados na minha pesquisa não estiverem atualizados ou corretos, por favor, para que a gente faça do nosso encontro, do nosso bate-papo, um encontro que as pessoas vão ter informações relevantes, atualizadas e com segurança, que é esse propósito da gente trazer comunicação em saúde de qualidade. E a gente me corrijam, vamos lá. E aí eu pensei como é que a gente vai falar, que tema que a gente vai conversar, e esse tema surge para mim numa conversa muito normal com uma colega, onde ela fala que não usa nenhum serviço de saúde do governo, né? A gente tem aquele papo ali de política, e ela disse, eu não uso nenhum. E aí quando ela falou aquilo, eu disse, mas eu uso, mesmo tendo o plano privado, tudo, eu vejo em várias situações eu usando. E o tema é falar sobre comunicação e sobre como, para um monte de gente, pessoas esclarecidas ou às vezes também não estão com acesso à comunicação, como era essa pessoa que estava conversando, como a gente ainda tem, em 2026, pessoas que acham que não usam o SUS, né? Um sistema tão grande, referência mundial, tudo, e as pessoas ainda não sabem. Então vamos falar sobre isso nesse encontro, falar sobre comunicação, falar sobre o que a gente pode melhorar para que a gente conheça mais, possa usar mais e também ser um agente de transformação dessa questão. Então, o que é que vocês acham que dá as pessoas ainda não saberem em que situação da nossa vida a gente usa o SUS, sabendo ou sem saber? E é interessante, né, isso, porque essa construção e desconstrução, ela precisa ser feita. Eu acho que vem muito dessa frente realmente da comunicação em saúde. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve saber é que usamos esse sistema diretamente e indiretamente, né? Mesmo quando a gente acha que não está utilizando esse SUS, nós estamos utilizando sim. Eu costumo trazer até na sala de aula, ao nascer, você já é automaticamente uma informação do Sistema Único de Saúde, que é através do SINASC, né, que é o Sistema de Informação de Nascidos Vivos. Certidão de nascimento, a DNV, né, Declaração de Nascidos Vivos, tudo está articulado com esse sistema. E assim, nasci, sou SUS. E, para além disso, eu desconstruo isso em sala quando eu trago bastante para o aluno refletir um pouco desse não usar. Eu chego em sala e digo, pessoal, levanta a mão aqui, quem não usa o Sistema Único de Saúde? Já provocando mesmo essa discussão. E aí muitos levantam a mão dizendo, eu não uso não, tenho um plano de saúde. Aí eu até brinco, eu disse, digamos que vocês vão me levar para um jantar em um local caro, bacana, um jantar que realmente a gente iria gastar bastante. O que é que a gente espera nesse jantar caro? Aí começam a trazer, né? Conforto, qualidade, agilidade, uma ótima refeição com produtos de qualidade. Eu disse, pois bem, né? Ninguém merece a gente estar dentro desse espaço e a gente acabar passando mal, com infecção intestinal. E a gente precisa de alguém para ajudar a gente nisso, assegurar isso, para que isso não ocorra. E tem alguém, né, que veio
Tem alguém que mexe um pouco com isso, aí alguém já levanta a mão e diz: a vigilância sanitária, professor, é a vigilância sanitária. Eu disse: e a vigilância sanitária faz parte da onde? Ah, do SUS. Eu disse: então vocês não podem levantar a mão, né, sobre essa questão. E eu acho que vem muito dessa problemática. É exatamente isso. Através da vigilância sanitária, né, a gente tem supermercados, restaurantes, tudo isso que a população usa tem o SUS com a vigilância. Temos também a vacina, a questão do SAMU, farmácia popular. Então, tudo isso é SUS. A gente respirou e precisa de alguma medicação, de algum investimento de saúde ou não, enfim. O SUS, ele está relacionado com a vida da população. A gente diz que o Sistema Único de Saúde é o grande programa social que a gente tem no planeta. Ele está há 35 anos, né? Ele foi estabelecido pela Lei 8080 e hoje, no país, ele é dividido em 3 setores, né? Ele é categorizado de uma forma que a gente tem a atenção primária, que são os municípios, a atenção secundária, que é a responsabilidade do Estado, e a atenção terciária, que é a questão federal. Então, através dessas 3 instâncias, a gente consegue ter o atendimento do SUS. Isso é muito importante para a gente, né? E esse trabalho ele é tripartite, né? Como o Joely traz. Governo federal, estadual, municipal, e a gente tem até o processo, para esse processo de trabalho acontecer, a gente tem uma rede, né, que é bem estabelecida, que a gente chama redes de atenção à saúde, onde todos esses níveis de complexidades que Joely traz estão distribuídos para que a gente dimensione melhor, da forma logística, esse usuário, para que ele saiba para onde ele vai, para o serviço que ele vai e o cuidado, né, que vai ser realizado, esse cuidado integral. E vale a pena também salientar que muitos desses tratamentos, né, que são feitos, que a população faz, só ocorre no SUS. Um exemplo deles é o tratamento de tuberculose, que é 6 meses, com dose supervisionada, independente do local onde você foi diagnosticado, o tratamento ocorre lá, como a entrega mesmo de medicamentos, né, para pessoas que vivem com HIV também é algo potencializado e o que o nosso SUS tem protagonizado isso durante todos esses anos. E o SUS é gigante também, por exemplo, na vacinação, né? A vacina é um negócio que é muito importante, é muito interessante para a gente, porque é um trabalho tripartite, né? Onde o governo federal, ele compra, ele garante essas doses de vacinação, envia para os estados, e os estados enviam para os municípios que vão vacinar quem está na ponta. Então, a vacina é SUS. A questão do transplantes de órgãos, transplante de órgão é 100% SUS. Então, quem precisa, doação de sangue também. Então, isso é SUS. Isso é importante. Entendeu? Até falando sobre vacina, assim, talvez as vacinas, os hospitais e as vacinas sejam a grande coisa que a gente saiba que usa o SUS, né? A questão da vacina, mas a proporção que vacinação é uma referência, né? E a gente já vacinou não sei quantos mil pessoas no mesmo dia, campanhas incríveis, um Zé Gotinha que traz a comunicação muito próxima e a gente tem Eu sou da época do Zé Gotinha, da Gotinha mesmo, né? Mesmo a Gotinha não sendo mais, ele volta na comunicação para ajudar com que todo mundo entenda o que é. Então, mesmo a vacina sendo uma referência do uso do Sistema Único de Saúde, nos últimos anos a gente vê uma queda no número de pessoas recorrendo à vacinação. E onde é que a comunicação entra e o que é que a gente pode falar sobre isso, o que é que está sendo feito de comunicação para que a vacina, especificamente, volte a ser essa referência e que essas doenças que até a gente já começa a ver números voltando, e isso também dá, por conta da classificação e da contagem, eu acredito que o SUS faz para trazer esses números, o que é de comunicação que a gente pode fazer para que isso volte a ser essa referência? A gente teve um boom do antivacinação, principalmente por conta da pandemia, né? Por questões políticas, ideológicas, as pessoas pararam de se vacinar.
E aí o trabalho da comunicação entra muito na conscientização e aí através das campanhas a gente consegue mobilizar as pessoas a voltarem a se vacinar, a levarem seus filhos para a vacinação. Isso é muito importante. O Zé Gotinha, ele surge como um símbolo, né? Ele já existia, já nem sei quando é que foi. Um patrimônio, né? Um patrimônio histórico. Histórico, né? E aí o Zé Gotinha vem trazer essa mensagem mais lúdica. E aí, através das campanhas, a gente consegue mobilizar realmente as pessoas a voltarem a se vacinar. A gente vai ter agora a Copa do Mundo e aí, nacionalmente, a gente tem a informação que os países da Copa têm algumas doenças, por exemplo, o sarampo, que tem a incidência nesses países, né? E aí, por isso, a gente precisa dizer que o brasileiro que for para a Copa precisa estar com seu esquema vacinal atualizado, para que o sarampo, que já não existia mais no país, não volte. Entendeu? E isso é totalmente gratuito, totalmente SUS. E é importante também, já que a gente fala sobre comunicação, né? E uma comunicação, para que ela seja efetiva, as pessoas elas devem entender, né? E eu acho que é uma coisa importante. Eu sou da óptica que o óbvio precisa ser dito. Se você não entende, eu vou ver uma forma de te explicar baseado a sua realidade, a sua singularidade, a sua cultura. Eu acho que tudo é sobre pessoas, se precisa desenhar, a gente desenha. O desafio é esse, né? As ferramentas de comunicação para que a gente consiga alcançar todo o público, né? Exatamente. Desde a criança até o idoso, a pessoa que tem alfabetização, a pessoa que não tem. A gente precisa comunicar de uma forma que aquela mensagem chegue em todo mundo da mesma maneira. Né? Eu até brinco assim sobre essa coisa da vacina, sobre essa coisa do educar. Gente, não sabe ler, não sabe escrever, pega 2 caixinhas de manhã. O que é que a senhora gosta de fazer ao acordar? Eu escuto o terço da Divina Misericórdia. Um exemplo. Vamos desenhar o terço na caixinha de remédio. A gente vira design, arquiteto, vira qualquer coisa. O importante é que a gente sane aquela dúvida. E à noite a senhora assiste o quê? A novela, desenho na caixinha TV, e assim a gente vai conquistando e a gente consegue entrar na realidade dessas pessoas. Eu acho que o alcance vem do entendimento, e por isso que dentro do SUS a gente protagoniza bastante essa questão da educação em saúde. Falando em educação e acesso à comunicação, eu sou louca na internet, adoro rede social, tudo, mas junto com ela, né, junto com todo mundo hoje produz conteúdo e nem todos esses conteúdos são fiéis à realidade e existe, o que é que a gente pode fazer para controlar, como é que a população pode saber que as informações que são passadas em saúde são reais, são verdadeiras, onde se informar, e também talvez um alerta para a população toda a investigar quando essas informações acontecem, porque a gente perde um pouquinho do controle, o que antes toda a comunicação era controlada, hoje a comunicação todo mundo produz. Existiam apenas os veículos tradicionais de comunicação, né, que era a TV, rádio e jornal. Aquele conteúdo era produzido pelos profissionais de imprensa, né? A partir do momento que chega a internet, que chega o boom de informações e que todo mundo pode falar, todo mundo pode postar e se comunicar, a gente perde o controle no sentido da qualidade da informação. Mas ganha em capilaridade, talvez, né? Mas aí ela esse é o fragmentada, cuidado, né? Porque a gente consegue capilarizar, principalmente, aquele conteúdo seguro, que ainda são das fontes oficiais. E aí o grande alerta, a grande responsabilidade e importância da gente educar é dizer que as pessoas compartilhem e falem baseados nos conteúdos de órgãos oficiais. Então, um ministério, um governo, uma Fiocruz, especialistas renomados, pessoas que são oficiais e que sabem do que estão falando, para que a gente não compartilhe e nem viralize situações que não são reais e que podem até matar. Isso aí é muito sério e muito grave, porque a partir do momento, e aí eu volto para a vacina, que existe um conteúdo anti-vacina, a gente está fazendo um desserviço para a população. Exatamente.
né? Exatamente. E assim, são informações que elas são muito sérias e graves, né? E multiplicar isso com o seu ponto de vista equivocado, sem base científica, sem estar respaldado por portaria, lei, decreto, um dado oficial de saúde, que é que eu estimulo sempre os meus alunos estarem vendo, né, gente? Olha, onde é que a gente vai conseguir um dado confiável, seja de Covid, seja de uma sazonalidade, seja de uma epidemia, surto? A gente vai conseguir isso como? Por dados oficiais, né? Eu não posso entrar no site de fofoca e achar que através dali aquilo é uma verdade. Então, a gente não deve pegar a fatia da informação, a gente tem que pegar a informação completa. Então, na dúvida, pergunta para que a gente não esteja contribuindo posso dizer assim, por uma informação que pode gerar uma complicação mais para frente, como, por exemplo, já que a gente estava falando tanto de vacina, né, na pandemia, as fake news, né, que tiveram no processo de vacinação. Exemplo, a vacina que fez com que a criança tivesse uma doença que não tinha nada a ver, que não tinha associação nenhuma. Então, é esse tipo de cuidado, né, que a gente tem que ter. Será que a comunicação... E aí uma pergunta de quem não trabalha na comunicação e em saúde, né, nos órgãos. Será que a comunicação não deveria, então, de esclarecer a população, como a população vai saber onde encontrar essas informações relevantes? Porque não há controle. E a gente sabe a importância das campanhas. Quando o governo e suas esferas se unem para comunicar algo, a gente tem sucessos de campanha como a gente tem de vacinação. Então, num momento como esse, eu aqui como leiga, acho que a principal, o que a gente precisava fazer era população onde encontrar as informações. Porque não há controle de quem vai passar, mas há um controle social da gente dizer assim, vocês podem até falar, mas é isso aqui que vocês validam a informação. Em meios oficiais. A orientação é sempre se informar através dos veículos oficiais. Quando a gente tem um veículo de mídia, por exemplo, que é mais tradicional, ele sempre vai em busca de fontes como um secretário de saúde, exatamente, como um governo do estado, como um pesquisador, um especialista, sempre ele vai se basear em fontes oficiais. Então, a orientação sempre vai ser essa. Buscar quem é oficial naquilo que está falando, aquilo que tem autoridade de falar. Veja, eu tenho um conhecimento técnico sobre determinados assuntos da minha área, né? Eu posso ter a expertise. Mesmo assim, eu preciso, de um certo modo, desse olhar crítico, técnico de Joelle, que vai me ajudar a passar essa informação, porque não é só sobre o que Henrique gestor acha, o que Henrique pensa, é sobre a base e a estrutura para essa informação, junto com a minha assessoria, a minha comunicação, que tem que ser meu braço direito nesse processo, para que eu possa passar essa informação de uma maneira direta, ágil, isso, segura. E a gente tem a própria metodologia da comunicação, né? Que aí a gente tem o emissor, o receptor e a mensagem. E com qual objetivo a gente vai estar passando aquela mensagem, né? Então, é sempre muito importante que esse emissor esteja bem preparado. Que aí, enquanto uma faculdade, né, a gente tem que ter o media training para que a fonte, o porta-voz, possa passar a informação da melhor maneira possível e que passe de uma maneira igual para todo mundo. E aí a gente vai se basear nos princípios do SUS, né? Equidade, integralidade. E aí quando a gente traz a mensagem de fortalecimento do sistema, de levar uma informação de cuidado, de prevenção, a gente precisa se basear nos princípios do SUS para passar a informação da melhor maneira possível. Da mesma forma que se usou o recurso do Zé Gotinha para comunicar, o uso de influencers, né? Essas pessoas também, o SUS ou os governos usam essas pessoas para ser esse emissor da comunicação, ou não é algo... São estratégias, vai muito do objetivo da campanha, que a gente deseja alcançar. Quer atingir. Por exemplo, a gente teve
uma campanha do Ministério da Saúde que usou Xuxa para falar de vacina, porque era vacina para crianças. Então, faz todo sentido ter aquele cenário, ter aquela questão lúdica de uma cantora, de uma apresentadora, para passar a mensagem e atingir aquele público que a gente quer, entendeu? Então, assim, é muito de estratégia de comunicação. E aí a gente vai tentar alcançar da melhor forma possível para fazer com que essa comunicação ela chegue na pessoa, né? E quando eu falo pessoa, eu não estou falando no acadêmico, eu não estou falando em um profissional de saúde, é na comunidade. A comunicação ela vai ser eficaz quando ela chega na comunidade, naquela pessoa que não tem um celular ou tem um celular, mas não tem a internet. Então, a gente tem a atenção primária e a atenção básica certamente para potencializar essa comunicação, né? Descentralizar a saúde. A gente vai ter esse ACS que vai fazer essa visita domiciliar para passar essa informação, porque parece para a gente, né, dentro da nossa bolha social, enfim, entre os nossos pares, é muito fácil falar de SUS, de saúde, estudamos tecnicamente para isso, mas e o desafio, que é o desafio, chegar a passar essa informação para quem não sabe, para quem tem resistência do que né? E aí, trazendo para a realidade da gente, né, a gente tem um desafio enquanto Estado, enquanto Pernambuco, que são 184 municípios, né? É muito fácil a gente conseguir se comunicar numa capital, com pessoas que têm internet e tudo mais. Mas e o desafio de se comunicar com o seu José, que mora assim no interior do estado, onde mal tem luz, sabe? E aí, por exemplo, a gente tem a Carreta da Mulher, que é uma estratégia do governo hoje, que ele leva exames de mamografia, de ultrassom, para as comunidades. E aí uma estratégia que a gente usa lá é utilizar, por exemplo, de rádios locais, de carros de som, para que a informação do serviço chegue para toda a população. Então, é muito de como a gente vai chegar naquelas pessoas. Qual a estratégia da gente ter para levar a mensagem para aquele público específico? Eu fui para uma regional de saúde que fica no sertão. É importante explicar isso. Que o estado de Pernambuco são 184 municípios, divididos em 12 GERES. 12 regionais de saúde. E aí eu fui fazer uma ação, eu trabalhei durante muito tempo com um programa específico de planificação, e aí eu lembro que quando eu cheguei lá, a gente tinha que anunciar que as unidades básicas de saúde iam oferecer algum serviço. E aí fui para lá para o sertão do Pajeú mesmo, Afogados da Engazeira. Afogados da Engazeira ainda assim é grande. Eu fui para um município que eu fui bem recebido carinhosamente, que se chama Solidão, que só tem 2 unidades de saúde, né, no município. E quando a gente chegou lá, a gente perguntou como é que a gente poderia anunciar que a gente que a unidade básica de saúde vai fazer um horário diferenciado e tal. Olha, a única coisa que eles escutam aqui é o carro de som que passa na bicicleta, né? Então, eu disse, dentro da minha bolha, né, na minha realidade, caramba, ainda se faz isso, esse carro de som, a bicicleta de som, né? Porque não é o carro de som, é a caixa de som, é a bicicleta do som, né? Então, faz isso. Não, eles escutam muito. E eu achei isso fantástico. Se for preciso a gente passar com a bicicleta com um sonzinho, a gente vai passar. Se for preciso ir de carro, vai passar. Se for um trio elétrico, vai passar. O que importa é que aquilo chegue e alcance aquele usuário. E às vezes eu já ouvi e fui em algumas cidades, eu não me lembro agora qual foi a cidade, que o meio de comunicação era a rádio local. E aí eu me lembro que eu fui com o porta-voz no dia, e a rádio local, ele só veiculava para quem passava na rua. Eram pequenas ruas, e aí a gente estava dentro do estúdio falando para fora. E era o que funcionava. Quando a gente era uma caixa de som, era uma caixa de som. Uma caixa de som. E funcionou, entendeu? E isso que é o legal da E também acho que outra dificuldade que eu penso é, sabe, telefone sem fio, né? E os profissionais de saúde que integram, eles são os responsáveis de chegar... E de traduzir. Isso, de chegar onde
a internet e aquela campanha com Xuxa na televisão não chegou, né? E como também capacitar esses profissionais de saúde para que a instrução seja universal, né? E que não entre os vieses individuais e políticos de cada um. Então, acho que isso também é um outro desafio. Isso a importância da disciplina de comunicação em saúde, para que essas pessoas que trabalham na assistência consigam se comunicar da melhor maneira possível. Né? E é uma coisa que eu e Joela, a gente vem batendo o martelo, que nos espaços a gente precisa trabalhar comunicação em saúde, né? Eu achei até fantástico, assim, eu participei de um evento que Joela organizou, que falou para profissionais que estão dentro da realidade da comunicação. Joela é jornalista, né? Mas trabalhou isso e provocou muito para os profissionais de saúde, né? Eu saí do evento encantado, porque, veja, eu sou enfermeiro, sou sanitarista, trabalho com saúde pública, sou professor de disciplina de saúde pública, trabalho na gestão, mas é importante a gente sair desse lugar de conforto, né? É importante a gente ouvir que quem trabalha diretamente, divulgando informação. Eu costumo fazer bastante. Eu disse, Joelle, me explica aqui. Eu quero fazer esse portfólio, eu quero fazer esse folder, eu quero fazer um webinário. O que é que eu posso colocar aqui? E essa articulação, essa comunicação vai ser importante para a gente agregar o máximo possível. Né? E eu acho esse movimento que a gente faz muito, muito importante. Né? Por exemplo, eu estou pensando em organizar um evento. Quais são os veículos que eu posso utilizar? Sabemos que a gente hoje em dia tem muita coisa, né? Esse Instagram, a gente não se usa tanto, mas a gente tem o Facebook, tem o YouTube, que traz repercussões mundiais, porque jogou no YouTube, o mundo pode ver, né? E é importante que a gente, de fato, saiba o que a gente está trabalhando, porque eu acho que as pessoas elas têm um hábito de emitir só aquilo que ela quer, não na íntegra, né? E aí, por exemplo, uma coisa que Joelle falou que eu achei perfeito, assim, hoje todo mundo pode falar o que quer. Que bom que todo mundo pode falar o que quer, mas a gente precisa dessa estrutura. Em saúde a gente precisa ter responsabilidade. Exatamente. Quando a gente transmite informação, quando a gente divulga, né? E isso é um grande desafio na Secretaria Estadual de Saúde. A gente tem algumas secretarias executivas e aí a vigilância, que Henrique faz parte, a vigilância é muito interessante porque são dados que a gente recebe e que muitas vezes a gente da comunicação precisa transformar para que possa divulgar e as pessoas entendam. Exato. Porque são situações e dados muito específicos que a gente precisa traduzir para levar para a população. Primeiro para levar para a imprensa, né, para o jornalista que recebe o dado, ele precisa entender como é que funciona para depois falar para a população. Esse evento que a gente fez foi importante, interessante, porque assim, tem muito jornalista, muito comunicador que não sabe como realmente funciona a rede de saúde. E aí a gente precisa explicar como é que funciona para que depois ele consiga fazer o trabalho dele, falar com um especialista, enfim. E aí por isso que cobrar para as pessoas certas, na esfera certa. Perfeito. Né? E foi exatamente isso, né? Porque, por exemplo, antigamente o usuário enfrentava filas desnecessárias pela falta de informação, né? E aí quando a gente tenta estruturar o sistema público traçando essa questão da rede de atenção à saúde, explicando, primeiro, até brinco, né? Digo, veja como uma palavrinha, ela é importante, encaminhamento, né? Porque, professor, eu não consegui ser atendido em tal local porque disseram que eu preciso do encaminhamento. Aí eu pergunto, e esse encaminhamento vem da onde? Do postinho, UBS, né? Onde realmente, de fato, aí é quando começa o fluxo da gente fazer parte de todo esse sistema logístico, né, dos serviços que são oferecidos. Isso, e aí eu queria alertar um negócio que é bem legal, que está se fazendo atualmente, que é a federalização da saúde, onde o Ministério da Saúde ele está treinando os estados para a gente ter uma fonte única de informação. Então, todo mundo vai fazer parte do mesmo sistema, então vai ser uma informação única para todo mundo. E aí eu trago para o recorte de Pernambuco, quando a gente entrou nessa gestão,
existiam várias filas. Cada hospital tinha sua fila, cada GERES tinha sua fila. Era muito difícil. Tinha gente que estava na fila, estava em mais de uma fila. Tinha gente que já tinha morrido, tinha gente que não precisava mais da cirurgia. E aí a gente precisou fazer uma organização, gerir as filas inteiras para ter uma informação única. E isso é muito importante. Então o projeto é que isso seja agora nacional. Na verdade... A federalização são os dados nacionais. Exato. Certo? São os dados em saúde. Que aí tem a vigilância, tem a assistência, tem vacinas. Essa questão das filas é específica do Estado, que a gente precisou organizar para ter um fluxo único. E aí é quando entram os programas, como, por exemplo, o Cuida-PE. O Cuida-PE é um programa do governo do Estado, que existiam outros programas antes, e esse programa, ele direciona toda a população para ter um fluxo único. Então, ali ele vai conseguir consultas, exames, encaminhamentos, tudo apenas em um lugar. Entendeu? E aí, uma pergunta talvez polêmica, mas a gente fala tanto disso, tão grande, tão bonito, mas ainda há uma tendência da população, quando pensa no SUS, só pensar no que não funciona, né? Do que não funciona. E aí, talvez, a partir daí, há um desinteresse da população de procurar saber, né? Então, o que a gente pode fazer para que a população volte a ter interesse no assunto, a confiar nos programas, né? E nacionalmente, o que é que a gente pode fazer para que haja um interesse em saúde, para que a gente só não procure a saúde quando a gente está doente, que a gente se previna, porque eu acho que isso também é um grande desafio da comunicação, é que as pessoas procurem cuidar da saúde antes do ficar doente. Porque há uma tendência a gente só ir avaliar o serviço lá na doença. Lá na doença. Aí, quando não funciona do jeito que a gente esperava, há um fluxo da gente negativar aquele processo todo. Então, talvez um trabalho não só do resolver essas questões de fila, tudo, mas da comunicação, prevenção em saúde. É uma questão cultural, né? É uma questão realmente da cultura da gente e da sociedade, né? A gente sabe dos programas que existem e a gente precisa trazer a população através realmente da comunicação, através de mostrar o que está sendo feito e como ela vai conseguir aquele tipo de informação ou aquele tipo de serviço. Eu acho que a gente pode abordar muito essa questão da importância da atenção primária. Exato, né? É exatamente, quando você começou a falar informação, como chegar... A atenção primária, ela tem alguns pilares muito importantes, que é a promoção, a prevenção, a recuperação à saúde. Por estar próximo à comunidade, ela tem um papel primordial de coordenar a atenção à saúde, a rede de atenção. Ela tem um papel primordial de ensinar, educar, né? Organizar a população a se ponderar mais sobre o que é saúde, né? O que é que a gente utiliza dentro da APS? Os líderes comunitários, né? A liderança comunitária. Aí deixa eu te fazer uma pergunta até sobre o começo da minha fala. E aí talvez uma falta de entendimento também minha. Me parece, quando a gente fala em atenção primária, que a gente está falando para uma população de um poder aquisitivo mais simples. Sim. Não necessariamente. É porque é o do município, é quem está na ponta, entendeu? É a porta de entrada do sistema. Os bairros, né? Que está nos bairros, que estão, por exemplo... uma questão interessante que já me fizeram pergunta, professor, por que não tem posto de saúde, exemplo, em Boa Viagem, na Beira-Mar? Aí eu pergunto, as pessoas que estão na Beira-Mar, elas precisam de saúde também, tanto como aquelas que não moram, mas a gente está falando de vulnerabilidade, né? Então, onde é que vai ter esse postinho de saúde? Na comunidade de Boa Viagem, porque a gente entende que aquelas pessoas que vão estar morando naquele território, elas precisam de uma atenção maior,
né? E aí a gente trabalha a equidade, né? Tratar os iguais como os iguais e os diferentes como os diferentes. A gente entende que aquela população pode sofrer um desastre por cheia, por um fio que queimou, acabou atingindo aquela família. Então, eu costumo até não falar atenção básica, porque de básica não se tem nada, né? Porque cerca de 87% de resolução na questão do processo da saúde das pessoas estão dentro da UBS, né? Eu acho que por isso que a gente precisa qualificar mais esse agente comunitário de saúde, qualificar mais esse médico da família, esse enfermeiro que está lá, né? Eu acho que eu tenho muito orgulho de falar da enfermagem dentro dessas unidades básicas de saúde, por estar nessa liderança, tocando esse processo. E aí o que é massa disso tudo é entender que hoje falar de atenção primária é falar de equipe multiprofissional, né? Então nós temos a equipe multi que está dentro desse processo, para além desses profissionais que a gente já citou, o fono, né? Que eu assisti umas partes do podcast anterior que falou sobre pessoas com autismo, né? E hoje isso vem sendo identificado na atenção primária. Por isso que um dos primeiros momentos que isso pode ser identificado é na escola. E para isso nós temos o PSE, que é o Programa de Saúde na Escola, onde a gente vem empoderando esses profissionais para identificar esse processo, encaminhar para essa unidade básica de saúde, ver, identificar esse indivíduo, essa criança, encaminhar para o local certo, no tempo certo, na hora certa. Eu já vejo a complexidade de comunicação dentro do negócio, da empresa, onde a gente tem um grupo de pessoas muito menor. Imagino conseguir comunicar. Hoje nós temos de usuários 100% SUS, 230 milhões de pessoas. Eu não tenho nem dimensão disso. A gente está caminhando para o final, mas eu quero saber se vocês têm alguma mensagem específica para dar, ou para a população, ou para esses profissionais da saúde que trabalham. Fiquem à vontade para dar o que as pessoas precisam saber. Fiquem à vontade para dar a orientação. Antes de eu dar minha contribuição, vou passar para o Joelho, mas eu acho que a discussão ela ficou tão boa que ela merece uma parte 2, viu? Não me chame não, que eu vou. Ela merece uma parte 2. A gente está no segundo episódio da primeira temporada, mas está só começando. Então a gente vai. À disposição para conversar sobre comunicação, para conversar sobre fake news, para conversar sobre a importância de trazer o SUS para dentro da faculdade. E assim, eu acho que a mensagem que a gente precisa deixar é a importância de que as pessoas se informem com fontes oficiais e que não disseminem fake news. Eu acho que o mais importante é a gente não só ter o cuidado na hora de se informar, na hora de falar com as pessoas, na hora de divulgar a informação, mas também não espalhar aquela notícia que não vai contribuir, que só vai servir para o nosso sistema. E agradecer mais uma vez e nos colocar à disposição para voltarmos mais vezes. Eu vejo que a comunicação é um dos principais pilares para se trabalhar qualquer coisa. E se tratando da nossa realidade, que é saúde, ela vai ser essencial, né? Eu acho que uma comunicação efetiva é quando a gente consegue transformar a informação na vida daquela pessoa. E eu acho que uma coisa que a comunicação ela tem que ter é empatia, né? E eu, em falando de SUS, porque não funciona, eu tenho que enxergar o SUS no outro, né? Eu acho que se Joelle conseguiu ser contemplada em um exame, em uma atividade que ela precisou de algo terapêutico, ver que Joelle conseguiu fazer me ver nesse processo e me sentir contemplado também. Eu acho que existem várias formas de a gente trabalhar o SUS. Eu acho que para a gente trabalhar cuidado coletivo, ele primeiro precisa ser individual. E um cuidado individual é ter informação, buscar informação. Se eu não sei, quero saber, procure um especialista, procure alguém que possa te passar essa informação de forma segura, precisa, né? Com firmeza, confiança e, claro, sempre estar atento a informações oficiais.
Eu vou me comprometer na descrição da nossa conversa, a gente colocar alguns links de fontes oficiais para que as pessoas usem, porque a gente está falando de comunicação segura, de comunicação cuidadosa. Eu espero que nossa conversa tenha entregado isso à população, às pessoas que assistiram a gente até agora. Então, para contribuir ainda mais e para que essa conversa não acabe aqui, eu vou botar os links, vou pedir para vocês me ajudarem, a gente botar o link na descrição, para que vocês que estão assistindo busquem as fontes dali e disseminem também. Peço para vocês compartilharem, curtirem e deixarem também sugestão de temas para a gente dar continuidade a essa conversa, porque ela não acaba aqui e não acabará nunca. Agradecer a vocês, agradecer as pessoas que estão aqui nos bastidores comigo, construindo esse episódio. E espero vocês no próximo. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.